Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha convidada de hoje se inspirou muito no exemplo de sua mãe, uma guerreira que tinha uma jornada tripla e com muita perseverança conseguiu abrir um excelente caminho para os seus filhos. A nossa convidada é criminalista de mão cheia, uma professora muito querida aqui no Gran Curso Online, que desde jovem sabia o que ela buscava, correu atrás e conseguiu. Ela é defensora pública aqui no DF e coordenadora do Núcleo da Mulher. Estou aqui com a professora Michelle Tonon. Professora Michelle, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vinda aqui ao canal. Muito obrigada, Gabriel. Uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. Professora, eu mencionei aqui sua mãe no início, né? Ela tinha uma jornada tripla, né? Como você comentou para mim antes. Sim. Como é que era a vida nessa época? Como é que era a vida da sua mãe tão guerreira que serviu como um exemplo para você? Então, Gabriel, eu sou a mais velha de 4 filhos e meus pais, na época nós morávamos no interior de São Paulo, meu pai militar, hoje da reserva, minha mãe professora, e com sempre aquele intuito de oferecer a melhor educação para os filhos, né? Escola, curso de inglês, a natação, e havia uma dificuldade, né, financeira, afinal de contas 4 crianças, né, muita despesa. Eu me lembro que quando eu era pequena, aquela época no Brasil de mudança de plano econômico, inflação altíssima, muita instabilidade. E então a minha mãe começou a usar o talento, o dom que ela tem na culinária e começou a comercializar, a produzir alimentos, bolos, tortas, e ela ia vender na porta do colégio onde a gente estudava e onde ela dava aula. E então ela acordava cedinho, preparava esses alimentos todos, esses produtos, colocava no porta-mala do carro, nós íamos para a escola e ela ficava ali no intervalo, na entrada, na saída vendendo, e eu ficava no carro às vezes com ela, esperando os meus irmãos saírem ou esperando dar o horário, né, das pessoas ali comprarem. E eu me lembro que além de eu ajudar ali no troco, em alguma coisa assim, eu também aproveitava às vezes para ficar estudando. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, meus pais sempre incentivaram muito. Então eu tenho essa lembrança, desde criança, dos meus pais batalhando muito para nos oferecer o melhor, sobretudo a minha mãe, né? E meu pai, claro, também sempre estimulou muito os estudos dos filhos, mas a minha mãe, eu tenho essa lembrança, né? Ela dando aula, ela fazendo as coisas, ela cuidando da gente, levando, buscando, e isso tudo serviu de uma grande inspiração para mim. Como é que você carregou essa inspiração depois que conheceu o mundo dos concursos, começou a ver então, ali para onde que você iria seguir? Pois é, Gabriel, eu estudei Direito, fiz Direito e ao longo da faculdade, já aqui em Brasília, tomando contato com esse universo dos concursos públicos, eu percebi que seria, né, para mim, a melhor alternativa. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, de servir ao público. Comecei desde o 2º semestre de faculdade a fazer estágio na Defensoria Pública, era um estágio voluntário, eu nem recebia nada. Eu ia lá para aprender, para atender as pessoas, e eu senti uma satisfação muito grande, né? Sim. Então, à medida que o tempo foi passando e eu fui avançando na faculdade, eu já fui ficando ligada nos concursos, já fui me preparando, e logo que surgiu a oportunidade do concurso da Defensoria do DF, eu agarrei assim com unhas e dentes e falei, esse é o meu concurso, eu tenho que estudar, eu tenho que passar, porque eu me realizava muito nessa função, nesse atendimento, né, das pessoas mais carentes, mais necessitadas. Então já foi direto para a Defensoria, nem cogitou outros cargos? A gente cogita, né? Sempre fica, né, aquela dúvida, um pouquinho de incerteza. Isso eu acho que é natural de todo mundo. Até mesmo porque as carreiras jurídicas, todas elas oferecem boas oportunidades, são carreiras, né, igualmente importantes, mas eu sabia que na Defensoria eu ia realizar um trabalho com o qual eu me identificaria, com o qual eu ficaria realmente satisfeita. E ao longo, depois que eu passei no concurso, eu ainda cheguei a pensar, será que eu faço magistratura? Né? Era sobretudo a magistratura que eu pensava. Mas eu via que quando eu tirava férias e eu voltava, eu ficava feliz de voltar para as minhas funções, para as minhas atribuições,
ver que eu fazia uma diferença ali na vida de algumas pessoas. Então eu pensei, não, meu lugar é aqui, não vou fazer mais concurso nenhum, não. Fez algum concurso antes da Defensoria Pública do DF? Ah, eu cheguei a fazer, sim. Eu fiz para técnico judiciário, para analista judiciário. Para técnico judiciário eu passei no STJ, mas não cheguei a assumir, porque na época também eu fui convidada para assessorar um professor meu que era subprocurador-geral da República, na PGR. Então era um cargo em comissão. Mas eu fiz também, cheguei a fazer um concurso da magistratura, em que eu não passei. Fiz um concurso do Ministério Público também, que eu não passei, mas essa questão do concurso é realmente uma dedicação, é uma caminhada, né? A gente às vezes leva um tempo para acertar os rumos, né? Para saber exatamente onde é que a gente está errando, mas deu tudo certo. Como é que foi a sua preparação especificamente para a Defensoria do DF? Ah, então, como eu disse, eu sempre fui bem estudiosa, né? Desde a faculdade eu já buscava me guiar por livros, né? Por manuais, já tinha algum contato com cursos preparatórios, né? Fazia aulas. E naquela época não tinha videoaula, não tinha toda essa tecnologia que tem nos dias de hoje, né? Eu já tenho 13 anos de Defensoria Pública, né? Passei no concurso já tem aí uns 15 anos, então é um tempinho, né? E hoje em dia as pessoas são muito privilegiadas de terem, né, oportunidades como a que o Grão oferece, né? Com tanta tecnologia, com tantas aulas e materiais de qualidade, enfim. Mas eu lia bastante, sobretudo a lei, né? Acompanhava os informativos de jurisprudência. Eu costumava assistir aulas também, mas naquela época eram aulas presenciais, que a gente tinha que se deslocar para o cursinho para assistir às aulas. E eu sempre trabalhei e estudei, né? Eu sempre conciliava o trabalho e o estudo. Eu nunca deixei de trabalhar por uma questão pessoal, por necessidade, enfim. Rotina, como é que era? Então, acordava bem cedinho e ia trabalhar, e eu fazia 7 horas corridas lá na PGR, e eu chegava em casa mais ou menos umas 2h30, 3 horas da tarde, almoçava, dava um descansinho e já emendava até umas 11 horas da noite. Às vezes eu ia para o cursinho à noite, assistir a aula, e às vezes era só em casa mesmo, estudando direto. Estudava finais de semana, estudava feriados, descansava um pouquinho, assim, sábado à noite, domingo à tarde, mas era bem focado, era bem disciplinado. Pelo que você me disse, me parece que você sempre foi muito disciplinada, né? Muito rigorosa ali nos estudos, muito certinha. Sim, algo que é difícil, né? Acho que é a minoria. Isso. Qual que é a sua dica para quem às vezes está nos assistindo hoje, não tem essa disciplina toda, não às vezes foi um bom aluno, ou não é tão estudioso, mas quer mudar isso, quer fazer isso? O que você conseguiu e consegue fazer para carregar essa disciplina, esse foco tão presente? Olha, Gabriel, eu pensava muito, né, que esses esforços que eu estava fazendo seriam por um tempo limitado, que quanto mais eu focasse, né, aquela situação ali que eu considerava... ninguém gosta, na verdade, de deixar de sair, de deixar de ir a uma festa, de passear, de fazer alguma coisa. Eu também sentia essa vontade, né? Às vezes de ficar mais à toa, mas eu pensava, se eu focar, se eu estudar intenso agora, daqui a 2, 3 anos, quando eu conseguir passar no concurso, a minha vida vai mudar completamente e eu vou ter não só as condições financeiras, mas o tempo também para desfrutar da minha família, dos meus amigos, né, de passeios, de viagens, de tudo isso que a gente sonha, né, de ter ali as condições financeiras para isso. Então, eu pensava muito, se eu me dedicar agora, eu vou tornar esse tempo de estudo menor. Porque se eu ficar postergando, se eu ficar adiando, se eu ficar estudando só pingadinho, ou não, aqui faz a concessão aqui e ali, eu sabia que isso ia se arrastar por anos, né? Então eu sempre pensei muito nisso, que eu sempre gostei de ter essa meta e de conseguir visualizar o resultado ali muito próximo, né? Isso eu acho que foi um diferencial na minha preparação. Uma visualização bem racional, né? Se eu fizer isso com intensidade
agora, Sim. vai durar menos tempo e eu vou aproveitar mais depois. Exato. Ao invés, aí isso às vezes, na hora que está distraindo, você fala, não, foco aqui, porque acaba logo essa fase. O sofrimento. Essa fase, é bom aprender, mas não dessa forma obrigatória de algumas matérias, né? Isso, sim. Os alunos conversam muito comigo, eu tento interagir nas redes sociais, né? E eu digo isso, que nós devemos fazer renúncias temporárias. Não quer dizer que você vai abandonar a sua família, os seus amigos, os seus hobbies, né? Viagens na sua vida. Você não vai abrir mão totalmente, você vai equilibrar, mas você vai fazer uma renúncia temporária a algumas coisas para poder focar. Essa é a minha percepção, de que é necessário fazer algumas renúncias temporárias, né? Hoje a gente vê que os concursos estão difíceis, né? Os candidatos devem estar cada vez mais preparados, né? Que é exigido um conhecimento muito vasto, aprofundado. Então, não adianta a gente dizer, olha, você estudando meia horinha por dia vai funcionar, porque a gente sabe que não funciona, né? Tem que ter uma dedicação maior. Qual que era a maior dificuldade que você tinha nessa constância nos estudos? A maior dificuldade que eu tinha era ceder, às vezes, a algumas pressões mesmo, né? De amigos, na época eu namorava, né? De familiares, sai um pouquinho aí do quarto, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos curtir um pouquinho. Tinha isso, né? Uma pressão natural das pessoas. E também eu acredito que a gente é natural, né? De todos nós, que nós pensemos assim, poxa, será que isso vai valer a pena, né? De duvidar da minha capacidade. Dar certo, né? Será que eu estou investindo todo esse meu tempo, todo esse esforço, esse investimento, né, em cursos, em materiais, será que vai dar certo? Será que eu vou chegar a um bom lugar? E vale, né? A gente tem, né, milhares aí de depoimentos, você com certeza colhe aqui depoimentos todas as semanas de que vale muito a pena sim, né? E como lidar com esse pensamento? Será que vai dar certo? É uma coisa que os alunos me perguntam muito. Tem a sensação de que eu nunca vou conseguir. E a gente sabe que não tem garantia de nada, né? Exato. Não tem garantia de nada na vida, mas no concurso eu acho que parece que é mais difícil ainda, porque você fica ali, deixa de fazer muitas outras coisas, demora, né? Até você fazer a prova, sair, nomear, demora um tempo. Sim. E não tem garantia. Como é que o emocional lidar com isso? A gente tem que usar também de estratégias, né? Usar um pouco dos nossos recursos, né? Algumas pessoas com muita razão se apegam na fé, na religião, né? Eu sempre também gostei muito de fazer meditação, eu gosto muito de dançar, eu faço balé, então eu tirava um tempinho para dançar o balé, para tentar espairecer, para tentar, né, assim, conseguir depois focar melhor no estudo. Também eu costumava me premiar quando eu conseguia atingir minhas metas, né? Eu saía para comer alguma coisa que eu gostava. Fazer da rotina, assim, era algo pesado, mas tentar trazer alguns pontos de leveza para essa rotina, né? Então, pequenas coisas que me agradavam e que me recompensavam para eu ter forças para continuar. E é como você disse, a gente não tem garantia, mas o conhecimento que você adquire, o estudo, isso ninguém te tira, essa bagagem. Então, se você não passar nesse concurso, para esse cargo, às vezes uma outra porta tão bacana quanto se abre na iniciativa privada ou em outro concurso, né? A gente sabe também de inúmeras histórias de pessoas que focavam num determinado concurso, não passam, e aí surge uma outra oportunidade e se realizam nela. Então, a vida tem dessas surpresas para quem se dedica, para quem estuda, para quem, né? Eu acredito muito nisso também, que todo esforço é recompensado. Desde o início da preparação até a defensoria, até o dia da prova, foi quanto tempo? Da última prova, no caso. Da última prova. É um concurso longo. Eu acredito que tenham sido aí aproximadamente 4 anos. Também. 4 anos? 4 anos, 4 anos. E às vezes o pessoal reclama pra gente de que tá 6 meses, 1 ano estudando e não sai o concurso que eles querem. Porque na época, né, eu me formei com 21 para 22 anos e depois eu tomei posse mesmo com 26 anos, então foi um tempinho bom aí de estudo. E nesse meio tempo, chegou a tomar posse em outros cargos ou
focou realmente? Eu fiz outros concursos, eu trabalhava num cargo em comissão na PGR, não cheguei a assumir como técnica judiciária no STJ, né, por uma questão, né, de afinidade com o trabalho que eu já estava fazendo lá na PGR, mas eu sempre trabalhei, né, eu nunca deixei de trabalhar, então isso eu tive que aprender a conciliar os estudos com o trabalho, que é a realidade de muita gente, né? E alguma dica específica sobre esse tema? Estudo e trabalho, como conciliar? Tem como? Não tem? Sugestões ali pro pessoal? Precisa ter bastante força de vontade, precisa estar bem ciente dos seus objetivos, é bem cansativo, mas é perfeitamente possível. Eu tinha a seguinte estratégia, né? Alguns dias em que o trabalho era um pouco mais leve, porque era um trabalho também na área jurídica, eu mexia já com o direito penal no meu trabalho. Então, quando eu tinha um dia mais pesado, eu procurava estudar aquelas matérias que eu tinha um pouco mais de facilidade, né? Para não ficar tão pesado. E eu também procurava estudar as matérias que eu percebia que estavam mais distantes da minha atuação profissional, que eu ia precisar para o concurso, mas que eu não estava lidando diretamente com elas. Porque eu acho que uma das falhas que eu vejo às vezes na preparação de alguns alunos e alunas mas eu não odeio essa matéria, não gosto, tem aquela resistência e deixa de estudar. Ou então estuda muito pouco e foca naquilo que ela gosta, naquilo que ele gosta. E isso acaba fazendo muita diferença na hora de você, né, fazer o somatório ali na prova. Se você pontuou bem abaixo numa determinada disciplina, isso faz muita diferença, né? Você tem que manter uma regularidade, uma constância em todas as matérias. Então eu procurava corrigir isso, né? Na minha rotina, em alguns dias eu estudava as matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, segunda-feira, né, que geralmente a gente está mais descansado, eu pegava para estudar as matérias que eu tinha mais dificuldade. E aí, mais para o final da semana, que já estava mais cansada, eu escolhia umas matérias que eu considerava mais fáceis ou que eu tinha mais afinidade. E o que você mais gosta hoje da Defensoria Pública? Bom, eu gosto de bastante coisa, Gabriel, mas eu devo dizer que eu gosto de me sentir útil, né, de sentir que eu posso modificar um pouquinho a vida de alguém, que as pessoas nos procuram com muitos problemas, problemas das mais variadas ordens, problemas familiares, né, problemas, atualmente eu lido com violência doméstica e familiar contra a mulher, então são mulheres que vivem ciclos de violência, que estão muito fragilizadas, que possuem demandas na área de família, né, que possuem demandas também na área criminal, que estão ali como vítimas em processos criminais. Então, quando a gente se dispõe a trabalhar com o público, eu tenho que estar também disposta a ouvir, sobretudo a ouvir, né? Então, uma coisa que eu aprendi na defensoria, que eu acho que eu não tinha antes, essa capacidade de ouvir, de talvez tentar me imaginar no lugar da pessoa. Isso não é possível, nunca é totalmente possível, mas desenvolver aquilo que se chama de empatia, né? E então, com isso, muitas vezes, né, só de você ali estar disposta a ouvir a pessoa, o problema dela, buscar apontar soluções, encaminhá-la para um serviço que às vezes nem é um serviço jurídico, mas, né, é um serviço social, a pessoa precisa de um benefício do governo, ela está tendo dificuldade para colocar o filho na creche, ela está com dificuldade para conseguir um remédio. Você encaminhar ela para o local certo, né, dar uma orientação, dizer que aquilo pode ter uma solução, né, e a pessoa já, né, respirar um pouco mais aliviada, de ver que alguém ouviu a história dela, de que alguém pode ajudá-la, isso é muito valioso. Isso, para mim, é o que me traz mais satisfação na defensoria. Tem algum caso que você possa divulgar, evidentemente, que te marcou muito na sua carreira? Eu tenho alguns, sabe? Eu tenho alguns casos. Eu penso, mais recentemente, eu atuei numa vara que tratava só de entorpecentes, de pessoas acusadas de crimes relacionados a drogas, né? Foi a atuação que eu tive antes de ir para o Núcleo da Mulher.
E eu me lembro de uma jovem, uma mulher muito jovem, eu acho que ela não tinha nem 20 anos ainda, ela estava grávida e o companheiro dela estava preso e ela, numa situação de desespero, porque, segundo ela disse, ele estava sendo ameaçado dentro do presídio, né? Ela aceitou uma incumbência aí de levar drogas, de ingerir drogas para entrar dentro do presídio. Essas situações são bem corriqueiras assim na defensoria, são muito tristes, né? São pessoas que estão ali sem dignidade alguma já, né? A esse ponto de aceitar dinheiro para, né, ingerir drogas e tentar entrar no presídio com as drogas. E essa mulher foi presa então por tráfico de drogas e ela teve na audiência de custódia a colocação da tornozeleira eletrônica, né? Para que ela continuasse ali monitorada, né? Foi uma medida cautelar aplicada a ela. E ela conseguiu um trabalho, né? Uma pessoa extremamente, né, sensível, ao meu ver, deu trabalho para essa mulher grávida, cujo companheiro estava preso. Com tornozeleira, ela iria trabalhar numa lanchonete. E o horário de funcionamento dessa lanchonete era até meia-noite. E a tornozeleira não permitia, né, que ela ficasse até fora de casa até meia-noite. Ela tinha que se recolher às 8 horas da noite. E ela procurou a gente na defensoria e disse: doutora, né, eu preciso mudar isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter algum dinheiro, meu companheiro está preso, eu preciso desse trabalho e a lanchonete fecha meia-noite, eu vou trabalhar lá, eu preciso. E eu fiz um pedido e inicialmente esse pedido foi negado, né, por um juiz. E quando o pedido foi negado, eu pensei, meu Deus, né? Ela conseguiu um emprego, ela está tentando se reposicionar, está tentando se, né, colocar de novo no mundo para dar algum futuro para o filho dela. E, né, é algo relativamente fácil, né, de se controlar uma mulher grávida com tornozeleira, adaptar o horário. E aí eu fiz um recurso para o Tribunal de Justiça na época, né, e o tribunal felizmente mudou essa decisão e ela pôde trabalhar, né? Eu entendi ali que a justiça foi feita e ela pôde trabalhar. E um tempo depois ela voltou lá, né? Muito agradecida, fez questão de me abraçar e disse: olha, agora eu estou recebendo um salário, eu estou tendo como me sustentar, já estou preparando o enxoval do meu filho. E isso pra gente, né, não tem preço, você pensar que você está ali para mudar a vida das pessoas, né? Muitas vezes um juiz ou uma juíza, né, num trabalho de gabinete, sem ter o contato com as pessoas, né, não consegue ver a dimensão do sofrimento, né? Quem é aquela mulher pequenininha ali, grávida, né? Pensa, é uma traficante, tentou entrar com drogas no presídio, né? Mas não sabe da realidade que ela vivia, não sabe da exclusão social que ela vivia, lá do barraquinho que ela morava, né? Das condições que ela tinha. Então, para a gente poder atuar em benefício dessas pessoas e ver que as coisas podem sim melhorar, que essas pessoas podem sim, né, voltar a ter esperança em algo melhor, é muito bom. Legal, e é importante porque dá novas possibilidades, novos horizontes para quem não teria, né? Exato. A defensoria é talvez a última instância que a pessoa tem de alguma esperança, né? Exato, Gabriel. Nós somos, claro, assim, insuficientes para o volume de trabalho que existe, a estrutura ainda fica muito aquém de outros órgãos, né, que atuam na justiça, mas eu vejo nos meus colegas, na grande maioria mesmo, esse desejo de poder transformar vidas, né, de levar alento para pessoas que não têm absolutamente nada, né, atuar em favor desses grupos marginalizados, estigmatizados, essas pessoas que não são vistas pela sociedade, porque a verdade é que é mais fácil ignorar o problema muitas vezes, né? É mais fácil pensar, não, é um traficante, não, né? É uma pessoa que vai ali, vai cumprir uma pena, vai ficar lá no presídio, mas e quando essa pessoa sair, né? Ela não vai ficar para sempre lá. E o que vai ser feito dela, que oportunidades ela vai ter? E aí que se repete todo o ciclo de violência, reincidência, o porquê disso, né?
Então, se nós tivéssemos também mais donos de lanchonete dispostos a empregar estas pessoas, né, dar uma segunda chance, uma oportunidade, eu acho que tudo isso é uma cadeia, né? A gente atua ali numa ponta, algumas outras pessoas atuam aqui, acolá, e com isso a gente vai tentando mudar alguma coisinha na nossa sociedade que é tão desigual, né? Sim. E como é que começou esse trabalho também de dar aulas, né? Você mencionou para mim que uma das coisas que você gosta no GRAM é que tem muitas criminalistas, exato, mulheres, né? O que é diferente do que se vê no Brasil. Isso, Gabriel. Quando eu recebi o convite para trabalhar no GRAM, eu fiquei imensamente feliz. Nem pensei duas vezes, eu aceitei porque eu sei, né, da seriedade, de como você, o Rodrigo levam aqui o GRAM e como os alunos, né, confiam no trabalho e como, né, eu estou atualmente dando aula mais para a OAB, né, como os alunos também nos retornam com muitos feedbacks positivos, como eles ficam felizes, satisfeitos com as aulas, com toda a estrutura que o GRAM oferece. E sim, a gente observa no meio criminal, no direito penal, no direito processual penal, muitos homens, basicamente um perfil masculino. Muitas vezes, numa sala de audiências, era só eu de mulher, né? Tinha o promotor, o juiz, ali o acusado, que geralmente é homem, né? Policiais, escolta, todo um ambiente masculino. E eu, inclusive, já sofri, ao longo da minha trajetória profissional, algumas resistências e até algumas situações muito desagradáveis por eu ser mulher e estar nesse ambiente extremamente masculino, né? De comentários machistas, comentários preconceituosos, isso infelizmente acontece. Quando eu era mais jovem eu não sabia responder, hoje eu já sei, mas aqui no GRAM eu vejo muitas mulheres, né, de destaque na área penal, né? Tem a minha colega de OAB, a professora Carol Carvalhal, que dá direito penal, tem a professora Lorena Campos, tem a professora Luana, tem a professora Geilza, tem a professora Maiara, e são todas mulheres que, né, me enchem de orgulho de eu dividir essas mesmas matérias com elas, porque são todas elas muito competentes, né, tratam do direito penal de forma muito técnica, com muito conhecimento, né, sem aquela coisa caricata, grosseira, né, que muitas vezes algumas pessoas tratam o direito penal assim de forma muito relacionada também à violência. Não, a gente pode tratar também de forma mais leve, a gente pode tratar de uma forma mais feminina. Isso tudo eu acho muito bacana aqui no GRAM, esse espaço que nós temos, nós mulheres. Professora Michele, você que tem uma carreira de tanto destaque, né, se tornou defensora aos 26 anos, professora, criminalista, muito querida aqui no GRAM, qual é o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje e talvez desmotivado, desanimado com o contexto, com eventualmente alguma reprovação que já teve algumas reprovações, né, como geralmente acontece, e não sabe se vai conseguir, está com aquele sentimento, será que vai dar certo? Qual é o seu conselho para essa pessoa? Olha, Gabriel, eu aconselho perseverar, eu aconselho persistir, eu aconselho de fato se imaginar, né, num futuro próximo, desempenhando uma profissão, uma função pública bacana, em que você vai ter a sua satisfação pessoal, de servir o público, de dar o seu melhor, de empregar o seu conhecimento em prol da sociedade, com uma boa compensação financeira que vai trazer uma segurança para você, para sua família, que vai possibilitar que você realize os seus sonhos, né? E então, o meu conselho, sim, sincero, do fundo do coração é esse, que a pessoa persevere, persista, que ela continue a estudar, porque ela vai colher os frutos, certamente, não tenho dúvida nenhuma. Pode ser que, né, para alguns a caminhada é um pouquinho mais rápida, para outros é um pouquinho mais longa, mas o resultado positivo, o estudo só traz bons frutos, né? Nós temos aí milhares de exemplos de que o estudo transforma, né, que é o grande lema do GRAM, né? Transformar vidas por meio da educação, do estudo, e de fato transforma, isso é fato, não tem como contestar. Então o meu conselho é só continue a estudar, porque você vai chegar longe. Todo mundo pode passar no concurso? Pode, pode, eu acredito sinceramente que pode. Com determinação,
escolhendo ali o curso, os materiais, se dedicando disciplinadamente, consegue, com certeza. Professora Michele, muito obrigado pela presença, pela participação, pela parceria aqui com o Gran Curso Online, o privilégio tê-la em nossa equipe. Muito obrigada, Gabriel, foi um prazer enorme para mim. E a você que nos acompanha, muito obrigado por estar aqui hoje. Toda quinta-feira temos uma nova entrevista, isso acontece há mais de 3 anos. Aguardamos você na próxima, mas antes, peço que assine nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e o seu comentário com feedback. Nós vamos ler todos, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.